Pode. Coríntios, vamos Porque cronologicamente. a carta de Coríntios, eu quero já dar uma. Eu, como professor de hermenêutica, quero dar uma ressalva para a Vicky aqui, gente. A carta dos Coríntios é a carta, é uma das cartas mais difíceis de interpretar. Por quê? Alguns, para quem não conhece tão bem, primeiro que é uma carta muito situacional. É uma carta que está acontecendo várias coisas que a gente vai entendendo quando vai lendo. Quando eu falo situacional, não é inventar coisa, não. Você vai percebendo que ele vai falando nomes. E também a primeira carta aos Coríntios é a segunda carta. A gente não tem acesso à primeira e nem à terceira, porque a gente depois tem a quarta. Então, tudo isso, quando você vai lendo com mais detalhes, você vai ter o que Deus deixou para nós como acesso a ela. E a segunda coisa, Paulo faz uma coisa diferente das outras cartas. As outras cartas ele tem um enredo mais claro. Na carta de Coríntios ele vai dando tipo quase como rápidos ensinamentos e resolvendo problemas para que aquilo seja, para que a igreja volte ao eixo que ele está querendo que aquela igreja tenha. Então é um contexto literário um pouco mais, vamos dizer assim, ríspido, difícil, não impossível, mas é uma característica difícil de interpretação. Qual que é o texto que você quer começar? Vamos para 1 Coríntios 11? Uhum. Deixa eu ver, tá aqui, já vou pôr na tela. Só antes para falar, Botelho, disso que você falou, o Gordon Fee fala da... Como eu colocaria, então, dessas questões situacionais que Paulo tenta responder? Uhum. E aí, eu acho que isso permeia todos os textos que a gente vai falar a respeito das mulheres, é sobre a questão da sabedoria. A gente está lidando aqui com um povo que é um novo povo, é uma nova família em Deus, mas que vive a tensão do já e do ainda não. Então, eles já são um novo povo, mas existe ainda algo que vai ser restaurado quando vierem novos céus e nova terra. E eles estão tentando, então, viver com uma ética apropriada para aqueles que são filhos de Deus, mas ainda nesse mundo. É por isso que a gente tem outras questões que Paulo trabalha, por exemplo, a comida oferecida aos ídolos. É interessante, você me corrija se eu estiver errada, mas no concílio em Atos, que eles vão conversar depois, entra Paulo na história sobre a questão dos gentios, e aí eles falam, não, só se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, se eu não me engano, e tinha mais uma coisa. Na verdade, não é do ídolos, ele fala sobre a Dos comida ídolos, feita não. no sangue. No Ele sangue, fala assim, isso! se abstenha da Exatamente. imoralidade sexual Exato. e da comida feita por sangue ou animal estrangulado. E aí é a última decisão que a gente tem de um concílio narrado na igreja. Tem gente até hoje, uma vez Ariovaldo Ramos falou para mim, não, até hoje eu não como. Eu não como porque eu não gosto. Graças a Deus, porque eu acredito que a igreja ainda continuou tendo os seus concílios e o Espírito continuou falando, e isso é muito pelos judeus, né? Mas era essa a decisão que eles tiveram lá. E aí, se perguntando sobre a comida, se essa decisão de fato continuou por todas as igrejas, ou se em novas situações foi se tendo uma sabedoria para discernir o que a cultura dizia, ou o que se colocava em relação a isso. E eu acho que Paulo faz isso em diversos momentos. Discernir a cultura, discernir o contexto para entender o que era mais apropriado naquelas igrejas. E então, daí pensando agora assim, na comida sacrificada aos ídolos, como ele fala da consciência do irmão, de se abster ou não daquele que é fraco, daquele que é forte, tudo é uma questão de sabedoria e discernimento. E a questão das mulheres também. Ali no versículo 3, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. E a gente já começa, talvez para resumir, ele está aqui defendendo o uso, ele está aqui defendendo que as mulheres cubram a cabeça. Basicamente isso. Todo esse excerto aqui é utilizado para que as mulheres cobrissem a cabeça na adoração comunitária. E a gente entra naquilo que eu já falei. O complicado da igreja é que ela tinha uma mistura de um espaço público com privado, porque ainda era uma reunião, era uma assembleia dos irmãos, mas ela acontecia no lar, ou nos lares, né? As reuniões aconteciam nos lares, então você tem essa tensão aí sobre o que é apropriado ou não. E aí começa essa questão do cabeça, que o pessoal já entende como autoridade, né? As pessoas traduzem assim esse versículo. Ok.
Vamos ver. A autoridade de todo homem é Cristo, a autoridade da mulher é o homem, e a autoridade de Cristo é Deus. E aqui a gente entra em problemas cristológicos, que eu não vou entrar aqui, mas as pessoas já colocam um sinal de igual, né? Não, a autoridade. Então, a autoridade da mulher é o homem, e pronto. Mas já se tem, como eu falei, isso traz alguns problemas cristológicos na passagem. E se a gente. As pessoas pesquisam, então, o que seria essa ideia da cabeça? E sim, no hebraico é uma metáfora para autoridade. O problema é que quando a Bíblia hebraica é traduzida para Septuaginta, essa metáfora praticamente não é mantida. Então, se eu não me engano, de mais de 140 vezes que a palavra hebraica cabeça significa autoridade, na Septuaginta eles não traduzem mais como cabeça. Acho que só umas 6 vezes eles mantêm a palavra cabeça. O que se mostra isso? Que era uma metáfora que tinha se perdido. E aí, se tem alguns estudos, isso vai ser principalmente da teóloga Cynthia Westphal, que apontam cabeça como um sentido de origem ou fonte. Porque até pelo entendimento de como o corpo humano funcionava, que era um entendimento de alguns filósofos gregos, enfim, é um pouco estranho que o sêmen vinha da cabeça, especialmente da região dos olhos, e o sêmen era a fonte da vida. Isso estava ligado à face também. E então, quando eu entendo cabeça como origem, a cabeça, o que vem primeiro é a origem, isso faz sentido em todo o resto do excerto, porque no final vai, se você quiser colocar novamente ali, no final vai aqui. Se eu ler, por exemplo, eu poderia colocar assim, o homem provém de Cristo, a mulher provém do homem e Cristo provém de Deus. Isso está de acordo com a história da criação? Sim, porque a mulher foi tirada do homem. Ela é carne da carne dele. E Cristo é gerado pelo Pai. A gente declara isso no credo apostólico. Então, isso vai estar de acordo com uma fé ortodoxa. E aí, se a gente colocar, deixa eu procurar aqui. Ah, sim, mas só que olha, vejam como Paulo conclui. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Versículo 11. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Então vejam, a mulher provém do homem, mas no fim o homem também provém da mulher e todos provêm de Deus. Então eu diria que o próprio excerto aqui, ele nos dá como eu diria, essa interpretação do que seria a cabeça, que é a origem, é da onde você vem. Isso tem uma questão de identidade, porque no fim homem e mulher ali eles têm uma ligação profunda. O homem vem da mulher, mas a mulher vem do homem também. E no sentido cristológico, isso vai ser apoiado pela patrística também, esse entendimento de cabeça ali na questão relacionada entre Cristo e Deus. Então, assim, é uma passagem super complexa, mas se vocês procurarem outros... Vicky, tudo isso para falar, mulheres, usem chapéu. Usem véu, exato, cubram a cabeça. Para não escandalizar. E depois, se eu não me engano, ele ainda fala, não gosto dessas discussões, não vem mais com discussão besta para mim. É tão interessante, deixa eu ver se é esse texto mesmo. Deixa eu ver se é esse. Tem uma hora que ele fala, não gosto desse tipo de discussão. Deixa eu ver. Ele fala no final, aqui, se vocês querem discutir... 16. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, acabou, não quero discutir. É qual Casimiro na live dele que ele foi falar aqui? Ele falou, não quero discussão, não quero debate. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica no card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!